Olá, eu sou a Daniele e nesse vídeo eu quero trazer, na verdade, para vocês uma breve reflexão sobre qual é o sentido da vida. Esse questionamento, ele remonta desde as priscas eras. Desde quando nós entrando, enquanto princípio inteligente ali em desenvolvimento, entramos no período hominal, e nós conseguimos identificar já as estações, nós já conseguimos, através da nossa percepção, identificar ali as estrelas, a lua, o sol. Nós começamos a perguntar, nos questionar qual é o sentido da vida. Então é um questionamento importante que nós, que já somos espíritas, fica mais fácil para nós a identificação desse sentido da vida e a resposta para esse questionamento, porque nós já sabemos de onde é que nós viemos, nós já sabemos o que nós estamos fazendo aqui, que é trabalhando em favor da nossa evolução, e nós sabemos para onde é que nós vamos depois que nós deixarmos essa existência material. A Joana de Ângeles, sabiamente, ela desenvolve no seu livro O Homem Integral uma lição onde ela conta para nós que existem 4 gigantes que nos assombra enquanto encarnados, que esses gigantes, quando nós os deixamos nos assombrar, faz com que nós nos esquecemos de qual é o verdadeiro sentido da nossa existência. Ela desenvolveu esses 4 gigantes da alma baseado num conceito de um psicólogo cubano, Emílio Mirey Lopes. E os 4 gigantes que a Joana de Ângeles fala para nós vamos falar detalhadamente sobre cada um deles, é a rotina, o medo, a ansiedade e a solidão. Algo que a gente quase não vê nos nossos dias atuais, né? Infelizmente, só que não. O primeiro gigante da alma, que se a gente deixa ele nos assombrar, faz com que nós percamos aí o sentido da vida, é a rotina. E realmente faz todo sentido, porque quando nós somos muito apegados à rotina, nós nos privamos de desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento sentimental, porque nós vamos fazer questão de conviver sempre com as mesmas pessoas, de fazer sempre as mesmas coisas, nós não nos permitimos nos desafiar para coisas novas, porque eu tô ali extremamente apegada à minha rotina. Eu não experimento novos sabores, eu não experimento novos caminhos, eu não me permito olhar novas paisagens, eu não me permito relacionar com pessoas novas que estão em caminhos diferentes aos quais eu faço. E uma vez então que eu me recuso a ir por novos caminhos, por novos rumos, eu não vou me encontrar com essas pessoas, que pode, na maioria das vezes, acrescentar em muito na minha convivência, no meu relacionamento e no meu desenvolvimento sentimental, porque eu tô ali tão retraído com as minhas coisas, com a minha rotina, que eu me privo dessas questões, desse lançar ao novo, ao desconhecido, porque isso pode vir a trazer medo, insegurança, né? N fatores que faz com que nós fiquemos apegados doentiamente à nossa rotina, né? Vou viajar, não me permito experimentar novos pratos. Como que eu posso me permitir ir para Salvador e não comer o tão famoso acarajé, não é verdade? Então nós precisamos, claro, a rotina nos traz uma sensação de segurança, mas nós, com esforço até, precisamos às vezes, hoje eu tenho que sair. Por que não me permitir ir por um outro caminho? Se não sabe qual que é o caminho alternativo de chegar naquele lugar, se permita usar um GPS, se permita perder, né? Talvez nesse perder do caminho, você conhece uma pessoa especial, você vai ter a oportunidade de ver algo que vai marcar a sua vida, você talvez vai se permitir se colocar numa situação onde você vai ter a oportunidade de auxiliar alguém. Olha que interessante isso, meus irmãos. O segundo gigante da alma que a Joana de Ângeles coloca é a ansiedade. A ansiedade quase ninguém tem, né?
Olha que triste, ansiedade. A ansiedade, meus irmãos, aqui, nós estamos falando aquela que extrapola o normal. Por quê? Se nós vamos fazer uma prova para tirar a nossa habilitação para dirigir, vamos supor amanhã, eu vou conseguir ficar tranquila hoje? É claro que não. Se eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, eu vou conseguir ficar nos níveis normais hoje? Claro que não. Posso vir a perder o sono, a dar um certo ali desarranjo intestinal, a suar frio. Na hora da avaliação para tirar a habilitação para dirigir, a perna vai tremer, nós vamos suar frio, nós vamos ficar até com um certo enjoo, uma indisposição ali estomacal e intestinal. Essa ansiedade que antecede um evento importante, ela é normal, ela é natural. A ansiedade que a Joana de Ângeles cita como o segundo gigante da alma é aquela ansiedade em que nós ficamos tão tenso, que nós mudamos até o nosso comportamento. Se antes eu era uma pessoa alegre, eu estou ansiosa demais da conta, eu passo a ser uma pessoa triste, uma pessoa retraída, eu me privo do convívio com os meus. E ela fala ainda que essa ansiedade excessiva, ela se dá por conta da falta de confiança em nós mesmos. E ela é ocasionada, além dessa falta de confiança em nós mesmos, pela nossa pequenez, pela nossa insegurança diante aos vários estímulos que nós recebemos. Quer ver um exemplo? Basta a gente ligar a televisão, acessar a internet, alguma rede social, onde a gente vai ver uma marca fazendo o seu merchandising, colocando ali um modelo mega bonito, sorridente, alegre, num cenário paradisíaco, dirigindo um carrão da hora, um carrão top ali, com uma verdadeira máquina, morando numa verdadeira mansão com uma piscina gigantesca, rodeado de pessoas bonitas e felizes. E aí a gente acredita que esse padrão aí, que essa imagem, que essa propaganda de merchandising, ela é o modelo da nossa vida. Se eu não seguir, se eu não tiver o mesmo carrão massa, se eu não tiver nos mesmos cenários paradisíacos, se eu não estiver rodeada das mesmas pessoas bonitas e felizes, se eu não morar na mesma mansão com a piscina gigantesca, eu tô falhando enquanto pessoa, enquanto cidadão. Nós engolimos essas inverdades. E aí nós ficamos tão ansiosos para querer ter essas coisas que a mídia coloca como um normal, que nós ficamos ansiosos quando nós não conseguimos atingir aquilo. Passo a trabalhar 10, 12 horas, privo do convívio com a minha família porque eu tô ali com um bico, fazendo um bico para conseguir ter mais e mais, e nós acabamos nos esquecendo do ser, de sermos pessoas, de estarmos presentes para aquelas pessoas que nos são queridas. E aí gera esse surto de ansiedade que nós estamos vendo por aí. Eu tenho uma amiga psicóloga que faz atendimento a crianças e adolescentes, e ela uma vez contou que ela tinha um paciente de 4 anos, uma criança de 4 anos tendo que lidar com ansiedade, porque os pais colocou o menino em tantas atividades no dia dele que ele não estava dando conta de lidar com todas essas atividades e estava demonstrando quadros de ansiedade, roendo as unhas até chegar ali bem no início ali do dedo, que já estava sangrando, machucando as unhas de tanto roer, num quadro de ansiedade excessiva. 4 anos, olha que ponto nós chegamos. E aí a Joana de Ângeles diz que o remédio para lidar com essa ansiedade, meus irmãos, é desenvolver em nós a confiança em nós, a confiança nos nossos valores. É fazer o que está lá descrito na questão 919 do Livro dos Espíritos. É promover o nosso autoconhecimento. Como é que eu vou ter uma confiança nos meus valores se eu nem sei quais são os meus valores? E para eu descobrir quais são os meus valores, qual é a minha ética, eu preciso promover o autoconhecimento, que é aquele momento onde eu vou olhar para dentro de mim, vou identificar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me irrita, o que me acalma, em que eu acredito, em que eu não acredito,
Quais são as minhas verdades? Trabalhando esse autoconhecimento, então, nós vamos ter condição de ter a segurança em nós. Aí eu vou saber ter clareza de negar. Quando eu ver uma propaganda, quando eu ver um post de uma família feliz, eu vou ter segurança de identificar que aquilo ali não é o padrão para minha vida, que eu consigo sim ser feliz tendo um carro mediano, que eu consigo sim ser feliz morando numa casa de 2 quartos e um banheiro, que eu consigo sim ser feliz indo viajar para a casa dos meus parentes que não tá numa região paradisíaca. Então esse é o remédio, é o antídoto para lidar com essa ansiedade, a confiança nos nossos valores. O terceiro gigante da alma é o medo. E a Joana de Ângeles colocou como terceiro gigante da alma o medo, meus irmãos, porque o medo em excesso, ele faz com que gere em nós uma desconfiança exagerada. E quando eu tenho uma desconfiança no outro exagerada, as chances, as probabilidades de eu ligar o meu juiz e apontar o dedo para o outro é muito grande. Hoje nós vivemos num cenário de violência tão grande que nós precisamos sim ter cuidado. Nós precisamos, ao sair de casa, trancar as portas, os portões, fechar as janelas, ligar o alarme se tiver. Se eu moro numa região mais perigosa, eu posso sim colocar corcentina nos muros, acionar a câmera de segurança. Os cuidados nós precisamos ter sim. O que nós precisamos ter uma atenção redobrada é quando esse medo faz com que eu olhe para o outro com um sentimento de desconfiança e comece a julgar aquela pessoa. Quer ver um exemplo? Tô subindo a minha rua de casa, embico o carro ali para entrar na garagem e vem descendo na rua uma pessoa que eu nunca vi. Tá ali, me desculpe o termo que eu vou utilizar, meus irmãos, mas depois cada um aí faz a sua reflexão para ver se eu estou mentindo. E aí desce um menino, um jovem, magro, com um capuz ali na cabeça, aí a gente olha os braços todo fechado de tatuagem, a calça ali posicionada mais abaixo na sua cintura, um tênis ali de um modelo todo desenhado, todo colorido, ouvindo ali um rap. A gente, infelizmente, não vamos ser hipócrita, não vai acionar, o coração não vai dar ali uma batedeira? Uma arritmia, a gente logo já vai pensar, ai meu Deus do céu, deixa eu trancar aqui do carro, deixa eu dar meia volta e sair daqui para ele não vir me abordar. Isso o que é? É o medo exagerado, aliado, meus irmãos, ao juiz, ao apontar dedo. Por quê? Onde é que está escrito que pelo fato da pessoa estar usando capuz, ter tatuagens, estar ouvindo rap e a calça posicionado mais abaixo na cintura, está escrito, está determinado que aquela pessoa ali é um mau elemento. Aonde é que está escrito isso? E nós, de novo, motivado pela mídia, que aponta ali que um padrão de criminoso é dessa forma, onde está escrito que a maioria dos criminosos age dessa forma, a gente engole aquilo ali como verdade e passa a apontar o dedo, ocasionado por esse medo exagerado das coisas. Pelo medo exagerado do outro vir e roubar o meu bem, a minha propriedade, aquilo que eu lutei, que eu com muito suor e trabalho eu conquistei. Isso é sério, meus irmãos, esse medo exagerado das coisas, de alguém vir e nos roubar. E a Joana de Ângeles também, ela deixa um antídoto contra esse medo exagerado, que é a confiança nos desígnios de Deus. Ter fé, meus irmãos, falar que tem fé e ter fé, falar que tem confiança e ter a confiança de verdade é um caminho, é uma diferença gigantesca. Falar, todo mundo fala. Eu posso até falar que eu viajei no espaço sideral. Quem vai comprovar que eu viajei? Né? Agora, entre falar que tem fé, que tem confiança e ter a confiança, é diferente. Porque quando nós, de fato, temos a confiança nos desígnios de Deus, nós sabemos que se alguém entrar na minha casa e levar tudo que tem dentro da minha casa, meus irmãos,
nada mais é do que a lei de causa e efeito funcionando. É porque ontem eu fiz isso com alguém, eu fui lá e roubei todas as propriedades de alguém, e hoje, para eu aprender que o que eu fiz com o outro causou dor no outro, eu estou passando por essa mesma situação, para eu aprender na pele que o que eu fiz ao outro dói, machuca. E aí eu preciso sentir essa dor, eu preciso ter esse machucado para eu não fazer de novo amanhã com outra pessoa. Então, quando eu tenho a confiança nos desígnios de Deus, na lei de causa e efeito, e eu tomo todos os cuidados possíveis, tudo aquilo que está ao meu alcance para ser cuidadoso, e a coisa porventura aconteça, o fato porventura venha acontecer, que eu tenha certeza que está obedecendo aos desígnios de Deus e à lei de causa e efeito. E sem contar aqui, essas coisas grandes que nos acontecem, meus irmãos, elas estão programadas. Elas estão programadas. E outra, e eu participei, assessorado por toda uma pleiade ali de espíritos afins a mim e mais evoluídos do que eu participei juntamente com eles do planejamento da nossa reencarnação. Então eu sabia que lá em determinado momento da minha vida, isso aconteceria comigo, não para me punir, não para fazer eu sofrer, mas para que servisse de aprendizado. É a prova que eu preciso ou que eu precisarei passar por ela para eu voltar para o mundo espiritual com a sensação de dever, com a sensação e com a certeza de dever cumprido. Então, se eu tô passando aí por um momento de medo exagerado, eu tô com medo até de sair de casa. Nossa, eu tô com medo danado desse vírus. Quem é que não tá com medo danado desse vírus, uma vez que a mortalidade só aumenta aqui no nosso país? Mas nós estamos fazendo a nossa parte? Eu tô com medo danado do vírus, mas eu saio a toda hora, eu saio às vezes até desnecessariamente, e eu saio sem a máscara, eu não carrego um álcool gel nos meus pertences, eu não higienizo as minhas mãos conforme nós estamos cansados de saber a forma correta de higienizar as mãos. Eu vou no supermercado, faço a compra, chego em casa, eu não lavo, eu não higienizo os itens que eu comprei. Eu estou com medo exagerado, mas eu não estou fazendo a minha parte para me prevenir desse vírus, dessa pandemia, desse caos. Percebe então, meus irmãos, o tanto que essa questão do medo, ela é grave, ela é sério, e nós temos o antídoto nas nossas mãos. Nós não vamos ter que embrenhar numa floresta, numa mata, para buscar o antídoto, não. Nós temos. Basta a gente querer ter esta confiança em Deus, nas suas leis, nos seus desígnios. Ora, se eu tô fazendo a minha parte direitinho, eu procuro auxiliar o outro, eu procuro me melhorar e as coisas acontecem, então que nós tenhamos a confiança que tá tudo obedecendo à lei de causa e efeito. Não tem ninguém desamparado nessa nossa vida, nesse nosso planeta. Graças a Deus. E o último gigante da alma é a solidão. Tem pessoas, meus irmãos, infelizmente, que estão rodeados de pessoas, mas que no seu íntimo se sente só, se sente abandonado, se sente desamparado. E essa solidão, ela é triste, porque, de novo, a pessoa ela fecha no seu mundinho ali e ela não está disponível, e ela não se coloca disponível para relacionar com outras pessoas, com medo de sair machucada se ela porventura se abre a um novo relacionamento. E a Joana de Ângeles, a gente sabe que essa solidão, que essa sensação de solidão, ela é também talvez uma expiação, talvez uma provação pelo qual a pessoa está passando. Não cabe a nós julgar a pessoa de forma alguma, cabe a nós nos colocar à disposição para auxiliá-la. E o antídoto contra a solidão, conforme a Joana de Ângeles diz, é a solidariedade. Porque ela fala que quem é solidário não é solitário. E é verdade. Aquela pessoa que tem como objetivo da sua vida ajudar o outro, sanar a dor do outro, ela jamais está sozinha.
Ela pode morar sozinha numa casa gigantesca, mas quando o coração dela é solidário, ela enxerga a companhia até mesmo numa simples borboleta que chega perto dela, na beleza de uma flor que ela enxerga, no sol, quando o sol beija ali, o calor do sol beija a sua face, ela vê ali a companhia da divindade, porque o seu coração é um coração solidário, é um coração otimista, é um coração grato por todas as bênçãos que recebe. Então, se eu conheço alguém que é solitário, por que eu não posso me aproximar dela e instigar nela a observação dessas coisas, a observação de todas as belezas que nos cercam? E aí, mesmo que ela insista em se retrair, ela insista em não se permitir novos relacionamentos por conta do medo de sair machucada dessa relação, que ela se sinta então, que ela possa sentir a companhia de toda essa natureza, de toda essa beleza que nos cerca, não é verdade? Então, meus irmãos, se a gente não toma cuidado e deixa esses 4 gigantes da alma nos desnortear, nós não vamos saber identificar qual que é o nosso sentido da vida. E já caminhando para o encerramento, e agora que eu vou falar qual que é o sentido da vida, não são palavras minhas, são palavras da Joana de Ângeles. Ela diz que isso daqui tá lá no livro dela, Momentos de Meditação. Ela diz para nós que a vida possui um significado especial, que reside no autodescobrimento do homem, que passa a valorizar o que é e o que não é importante no seu peregrinar evolutivo. Enquanto não te empenhes realmente na busca da tua realidade espiritual, seguirás inseguro, instável, sem plena satisfação. Porque aqui vai entrar naquilo que nós falamos do autoconhecimento. Como é que eu vou saber o que me motiva se eu nem sei o que me faz alegre? O que me faz levantar todos os dias e me dar conta, o que me faz levantar todos os dias para lidar com todas as peripécias, com todas as coisas da minha rotina? Se eu não promovo o autoconhecimento, eu não sei quais são os meus motivadores. Por isso ela remonta aqui a importância de promover esse autoconhecimento. E aí ela continua, que a maneira mais eficiente para o cometimento do real significado do amor, para o real significado da vida, é a experiência do amor. Então tá aí, o real significado da nossa vida é a experiência do amor. Amor que doa e que liberta, amor que renuncia e que faz feliz, amor que edifica, espalhando esperança e bênçãos, amor que apazigua quem o sente e dulcifica aquele a quem se doa. O amor é a conquista muito pessoal que necessita do combustível, da disciplina mental e da ternura do sentimento para expandir-se. Então, meus irmãos, está aqui, receita da Joana de Ângeles. O verdadeiro sentido da nossa vida é a experiência do amor. O amor na condição em que eu consigo. Se eu entendo e a condição que eu tenho de experienciar esse amor é dedicando aos meus filhos, que assim seja. Se na minha condição, experienciar o amor é ter paciência para com o meu marido que é ciumento, que assim seja. Se na minha condição, o experienciar o amor é me dedicando a fazer a minha esposa feliz, que assim seja, abençoado seja. Se na minha condição, o experienciar o amor é organizar uma ONG de apoio a crianças, que assim seja. É uma ONG de apoio aos animaizinhos abandonados, abençoado seja, meus irmãos. Ela não impôs condição para a gente amar. É a experiência do amor na condição em que cada um de nós temos. Esse, então, é o verdadeiro sentido da nossa vida. Que nós possamos refletir, que nós possamos empenhar as nossas energias
em espalhar o amor, em fazer jus à nossa oportunidade de estarmos reencarnados nesse planeta Terra, nesse exato momento, nessa cidade abençoada de qualquer um de vocês que estejam aí vendo, no meio dos nossos entes queridos. Que nós possamos fazer jus, expressando o sentido da nossa vida, que é experienciando o amor. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu espero que essas minhas palavras possam ter trazido sentido, ter feito sentido para vocês e ter promovido aí algumas reflexões. Muito obrigado e fiquemos todos na paz do nosso Mestre Jesus.